porque não existem estratégias milagrosas no mercado. A gente precisa aprender a ler o mercado e, a partir do momento que a gente tem a leitura correta, a gente seleciona nas nossas gavetinhas de estratégias aquela estratégia para aquele mercado. Como que eu consigo ler o mercado? Ontem eu te passei quatro indicadores, quatro médias, uma média de 200 aritmética, 20 aritmética, 9 exponencial e VWAP, que é a média móvel ponderado pelo volume, que é o preço médio dos bancos, e comecei a introduzir uma ferramenta de trabalho que é a projeção de Fibonacci. Então eu vou pegar essa mesma projeção e vou colocar no dia de hoje para você ver. Se você estava no Morning Call comigo hoje, eu recebi muitas mensagens falando: Marquinhos, esse negócio de Fibonacci é bruxaria, cara. Eu nunca vi um negócio desse realmente funciona. Sim, funciona, mas tem poucas pessoas que têm acesso a este tipo de conhecimento. Então vamos falar um pouquinho aqui do mercado de dólar hoje. Isso aqui é um gráfico do dólar, um gráfico de 5 minutos, onde cada barra dessa corresponde a 5 minutos de negociação. Essa primeira barra do dia, ela fez uma barra verde com um corpinho muito pequenininho e uma sombra muito grande na parte superior. Então, o que que significa exatamente esta barra de número um? Essa barra de número um, eu vou fazer um desenho, ela tem um corpinho pequenininho e ela tem uma sombra muito grande. Esse desenho, ele foi feito exatamente no gráfico de 5 minutos, onde cada barrinha tem 5 minutos de negociação. Então, o que aconteceu? O mercado abriu, começou a entrar muito fluxo comprador. Compra, 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 compra. Chegou no patamar aqui em cima, começou a entrar muita venda. Venda, 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 e fez esse risco. Esse risco é conhecido como sombra ou pavio. Mesma coisa. E o mercado fechou. O que que significa essa barra? Essa sombra na parte superior, ou seja, esse risco aqui na parte superior, se eu for transpor isso daqui, é como se esse grande risco fosse uma grande barra vermelha. Esse risco e uma barra vermelha é basicamente a mesma coisa. E esse corpinho na parte inferior verde é como se fosse uma sombra. Então aqui eu tenho um negócio chamado interpretação de barra. Essas duas barras significam a mesma coisa. Então, não precisa ser necessariamente uma barra verde para ser uma barra de compra. Se o fechamento da barra está perto da mínima, eu tenho exatamente esta situação. Então, as duas barras significam a mesma coisa, são barras vendedoras. Quando a gente vem aqui para o gráfico de dólar no dia de hoje, qual que é a dúvida? Se é uma barra vendedora, será que o dólar ele vai continuar caindo nos próximos minutos ou ele vai subir? Existe alguma maneira de a gente ser bastante assertivo? Existe. Quando você entrar na sala fechada de operações, lembrando que as inscrições abrem agora, né? Exatamente quinta-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai fazer as renovações de matrícula dos participantes da sala. E se você quiser, você vai poder adquirir a sala com 60% de desconto. Quando você adquirir a sala, você vai ter uma área do aluno, que aqui vai ter mais de 250 horas de conteúdo, tá? Com formações de índice, de pró, reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação. E aqui tem diversas maneiras que eu te ensino como ler o mercado, desde a maneira mais simples até as maneiras mais complexas. Só que ontem eu comecei a explicar sobre FIBO. Então, FIBO é uma ferramenta que te permite ver um negócio chamado preço intrínseco. Eu consigo ter uma grande probabilidade de saber se o mercado vai frenar ou ele vai correr. Então, o que que a gente faz? Do lado direito do Profit tem a ferramenta projeção de Fibo. Eu clico na máxima da barrinha um, mínima da barrinha um e eu solto isso daqui. Quando ele faz isso, ele vai me dar três alvos. O primeiro alvo é a retração de 61,8, para quem estava perguntando. É um primeiro ponto de correção. Então eu escrevo aqui, ó, correção. O alvo de número 2 é o metade do caminho, que também é naturalmente um ponto de correção. E o alvo de número 3, que é o final da festa, ele é um ponto de reversão. Então, muitas pessoas têm dificuldade para saber quando é uma correção e quando é uma reversão.
Veio a barrinha de número 2, barrinha de número 3, barrinha de número 4. Se você viu meu Morning Call hoje ao vivo, e eu te convido para participar, amanhã, 8h30 da manhã, esteja aqui no canal se você conseguir. Tudo isso que você está aprendendo à noite, eu estou ensinando de manhã no pregão ao vivo. Porque eu sempre brinco que olhar um gráfico parado, qualquer Zé Mané olha. Qualquer bunda mole olha um gráfico parado, né? Mas no pregão ao vivo é diferente. Então se inscreva agora aqui no canal e participa do Morning Call de amanhã. Vai ser bem legal ter você aqui. Então o que que a gente viu hoje? A barrinha de número 4, ela bateu e fechou acima do primeiro alvo. Quando isso acontece, eu aguardo a próxima barra. A próxima barra também freou e fez uma barra verde. O que isso significa? Se nesse momento você está pensando em vender dólar, é muito perigoso. Então você fala assim, Marquinho, eu vou vender numa média, eu vou vender numa média de 20, você vai tomar stop. Vou vender numa média de 9, você vai tomar stop. Vou vender numa VWAP, você vai tomar stop. Eu vou fazer um Fibonacci nessa junção de Fibo, vai tomar stop. Por quê? Porque o mercado, ele chegou tecnicamente numa região que os compradores vão atuar. Então, qual que é o macete aqui? O macete é, você sempre faz a projeção da primeira barra do dia. Pode ser índice, pode ser dólar, pode ser Nasdaq, pode ser futuros de Bitcoin, futuros de Ethereum, futuros de Solana, outros mercados. Se o mercado ele frenar no primeiro alvo, e aqui tem uma sequência matemática da Lei Áurea de Fibo que mostra que essa faixa de preço ele está muito barato. O banco, turma, o banco não usa Fibonacci, para deixar claro para você. A ferramenta Fibo é uma ferramenta que permite saber o preço intrínseco de onde o banco está posicionado. Você entendeu? Então, para a gente, e principalmente para você que talvez seja iniciante, fica fácil de ver. O que isso significa? A partir daqui, o dólar vai ser comprador. Então, você vai encontrar estratégias de compra, não estratégias de venda. Isso faz com que você opere menos, mas opere com qualidade. Você fique menos ansioso, menos medroso. O que que é medo na bolsa? Por que que as pessoas têm medo de operar na bolsa? Porque medo é falta de conhecimento. Se você não sabe o que você faz, você vai ter medo. Por que que as pessoas são ansiosas na bolsa? Porque tem medo. Medo e ansiedade correm lado a lado. Ansiedade é excesso de futuro. Quanto que eu posso ganhar? Quanto que eu posso perder? Mas esquece do que está acontecendo agora. Como que eu consigo então diminuir o meu medo? Como que eu consigo diminuir a minha ansiedade? Como que eu consigo fazer entradas mais assertivas, Marquinho? E operar igual uma pedra de gelo, igual você e seus alunos? Através das retrações de fibra. Olha que curiosidade. Quando o mercado bate no terceiro alvo, o que que significa o terceiro alvo de Fibo? Lá para frente, às 11 horas da manhã, o mercado vem e bateu no terceiro alvo. O terceiro alvo é naturalmente o mercado de reversão. Então, se de repente você que opera sozinho ainda não está com a gente no acompanhamento profissional da sala, você vê de repente o dólar caindo e você vai pensar assim: cara, isso aqui deve ser uma venda. Perceba que eu não coloquei nenhuma média no gráfico, não coloquei volume, não coloquei nada. Isso aqui é price action raiz, anos 80. Não precisa colocar média, não precisa colocar nada. As médias só vão ser colocadas para você confirmar algo que você já viu no Fibonacci. Entendeu? As médias servem para quê? Como se fossem as placas de uma rodovia. Se você sabe a estrada, meio que você nem olha as placas, você já sabe o caminho. As placas só servem para aquelas pessoas leigas que ainda não conhecem a estrada. Entendeu? Então, quando o mercado chega exatamente no terceiro alvo, o que que ele faz? Ele reverte. Olha que interessante. Tá vendo? Então, eu acredito que muitas pessoas hoje que não fazem parte da sala provavelmente tenham vendido exatamente nesse fundo, onde aqui a gente busca compra para subir. Então, turma, todo dia é isso. Eu brinco com os alunos da sala que operar na bolsa de valores é monótono. É chato, mas é um monótono que dá muito dinheiro. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. Quando você segue o protocolo operacional, o dinheiro ele te segue. Quando você não segue o protocolo operacional, o dinheiro corre de você. Quando você segue o protocolo operacional, você é consistente. Quando você não segue o protocolo,
você é ansioso, você fica eufórico, você fica compulsivo, você inventa estratégia, você começa a inventar coisa da tua cabeça que não existe. E aí, o que que acontece no final do dia? Você perde. Simples assim. Então, Marquinhos, se eu seguir o protocolo, eu potencializo minha chance de lucro? Com certeza. Como que eu consigo fazer isso? Vamos trabalhar mais esse assunto na aula de hoje. Combinado? Agora eu vou te chamar a atenção para uma outra coisa. Seguinte, eu vou apagar esse Fibonacci na tela e eu vou fazer um upgrade de conhecimento. Tá vendo a primeira barra do dia? Você viu que eu tracei um Fibonacci para baixo, correto? Da máxima do 1 para a mínima do 1, para saber exatamente os possíveis alvos de Fibo de correção e possíveis alvos de Fibo de reversão. E hoje, mais uma vez, deu certo. Pensa assim, Marquinhos, será que essa lógica eu poderia projetar a primeira barra do dia para cima, então? Você acha que faz sentido? E eu vou te confessar, sim. Tá vendo essa primeira barra do dia? O que que você vai ter o hábito de fazer a partir de agora? A partir de agora, você vai projetar a primeira barra do dia também para cima. Então, você vai fazer duas projeções, uma para baixo e uma para cima. Então, eu vou fazer essa projeção para cima aqui. Eu saio da mínima do 1, máxima do 1, e ele vai me dar três possíveis alvos de Fibo aqui em cima. Então, eu vou ter o alvo de número 1, que é naturalmente um ponto de correção no intraday, que é dentro do dia. Eu vou ter o segundo alvo, que naturalmente é um ponto de correção, e eu vou ter exatamente o terceiro alvo, que é o ponto de reversão, alvo de número 3, reversão. E quando você joga o gráfico um pouquinho para frente, você vai começar a prestar atenção num negócio muito interessante. Dá uma olhada nisso daqui. Marquinho, calma aí. Agora é bruxaria, hein? Agora é bruxaria. Você combinou com a galera da bolsa, não é verdade? Não, galera. Isso aqui é todo dia. Dá uma olhadinha na barra de número 39. Ela começou a subir, subir, barra 39 subiu, ela bateu em um ponto. Que ponto? O ponto de correção do primeiro alvo de espelhamento do primeiro candle. E se eu pego o primeiro candle e projeto ele para baixo, máxima do 1, mínima do 1, onde que o mercado parou? No terceiro alvo de Fibo de reversão. E aí, conforme vai passando os dias, fica muito simples. Eu não vou falar que é fácil, senão eu vou estar mentindo. Mas fica muito simples de você enxergar onde o preço freia, onde é para comprar, onde é para vender. Se você não tem esse tipo de conhecimento profissional, o que que uma pessoa leiga vai achar? Hoje, provavelmente, uma pessoa leiga, ela vai ter falado assim: Nossa, Marquinhos, essa barra de número 39 fez uma barra de muita força. Talvez a pessoa deva ter visto aqui uma oportunidade de compra. Deve ter comprado na máxima do 39. Às vezes deve ter feito um FIBO no candle 39 e ter entrado numa retração aqui para pegar um pullback para subir. Às vezes a pessoa colocou as médias no gráfico e pensou em comprar numa 200, comprar numa 9, comprar numa 20. E todo mundo que quis comprar índice hoje provavelmente perdeu dinheiro. Por quê? Porque não tem este tipo de conhecimento, que é um conhecimento, na minha humilde opinião, básico. Básico? Básico. Mas por que que se é básico, por que que a gente não encontra esse tipo de conhecimento no YouTube? Porque, turma, de cada 10 pessoas que estão no YouTube falando de bolsa de valores, 9 é picareta. 9 quer o seu dinheiro. 9 vai falar o seguinte: olha, faça essa estratégia e fique rico amanhã. Mas é muito difícil você encontrar profissionais que passam o porquê das coisas para você. Tá? Eu vou te fazer uma proposta. Se você segue algumas pessoas que operam na bolsa, a primeira pergunta que você tem que fazer para essa pessoa: você é ou foi professor da Bolsa de Valores? Só nessa pergunta você já descarta 90% do mercado. Então faça isso.
Então, se você recebeu algum tipo de propaganda ao longo desses tempos de dinheiro fácil, que é simples, opere pelo celular que você vai ficar rico, desconfie, porque dinheiro não cai do céu. Você trabalha bastante para dar um conforto para sua família e pode ser R$ 10 ou 10 milhões. Dinheiro não aceita desaforo. Então, o que que eu quero te propor aqui? Que sim, dá para você ganhar muito dinheiro aqui com responsabilidade. Você vai começar no simulador, você não vai começar com dinheiro de verdade. Eu não te autorizo a começar com dinheiro de verdade. A partir do momento que você aprendeu a operar no simulador, aí você vai pegar um dinheiro que não te faz falta e colocar para você operar. R$ 100, R$ 500, R$ 1.000, 10 mil, 100 mil, cada um vai ter uma realidade. Só que quando você faz esse passo a passo, você vinga na bolsa. E aí, turma, o céu é o limite. Por isso que quando eu compartilho alguns resultados, isso aqui é meu resultado de hoje, R$ 13.470. Fazendo o quê? O protocolo operacional. Ah, Marquinhos, mas você faz isso há 23 anos, cara. Você faz isso há 23 anos. Para você é fácil. Cara, não é fácil, mas para mim é muito simples fazer isso, porque eu sigo o protocolo. Mas e se eu pegar outros relatórios? O participante que está com R$ 235 mil no mês na sala fechada. O participante que fez R$ 1 milhão no mês. Se eu pego outros relatórios, R$ 25 mil na semana, com uma taxa de assertividade de 92%. Se eu pego outro participante que fez no dia R$ 31 mil, sete operações certas em conta real pelo BTG. Se eu pego outro participante que pelo BTG fez 10.423, três operações certas. Se eu pego outro relatório, obrigado, ganhava 4 mil por mês, hoje média de 5 a 8 mil por dia. Não falo valores nem meu nome, por favor, é para você saber o quanto me ajudou. Se eu pego depoimentos de participantes que fazem, olha lá, do dia 1º de maio a 13/7, R$ 171 mil. Se eu pego aqui exatamente depoimentos como esse, Marquinhos, sou aluna faz 20 dias, sou técnica de enfermagem, ganho pouco, por isso entrei na bolsa. Achei que era mentira que dava para ganhar dinheiro, mas resolvi dar um voto de confiança em você. Fiz R$ 2.890 nessa semana, mais do que o meu salário. O que que essas pessoas têm em comum? Elas não são fora da casinha, elas não são gênios, elas são pessoas dedicadas, compromissadas com o sucesso que seguem o protocolo operacional. É isso, galera. Eu não vou ficar aqui te vendendo confete, te passando uma mentira, uma ilusão. Não. É um mercado que tem risco, o risco é controlado, tem uma taxa de assertividade histórica de 85%. Você pega um dinheiro que não te faz falta, faz o que precisa ser feito. Na sala fechada, a gente mostra onde é para comprar, onde é para vender, onde põe stop, onde é o alvo. Entre aspas, é meio que um copiar e colar. Seja você um iniciante ou um operador que não é consistente. Então é isso que eu quero te mostrar hoje. E você que está chegando, parabéns por você estar aqui. O que que eu vou te ensinar exatamente agora? Ontem, turma, eu dei exemplos de venda. Então, o que que eu dei exemplo para você? Projetei a primeira barra do dia para baixo e eu queria entender se o mercado ia cair ou ele ia subir. Então, eu dei um exemplo de compra e dei um exemplo de venda. Hoje eu vou te dar duas estratégias com o mercado subindo. Então eu vou pegar exemplos, projetando a primeira barra do dia para cima, onde estão as entradas. Então eu vou te ensinar duas entradas muito legal, tá? Que você pode fazer em qualquer ativo que você queira, tá? Que vai te trazer tranquilidade, confiança e por consequência, lucro no bolso. Você topa fazer? Então bora lá. Ah, e o atendimento pediu para te dar um recado. Muitos participantes chegaram no final da aula de ontem e não conseguiram pegar os presentes. Não sei se você está sabendo, mas eu dei mais de R$ 15 mil de formações que a gente tem aqui na escola, de aulas gravadas, atualizadas. Que se você pegar esse conteúdo e seguir na risca, processo, metodologia, gerenciamento, você consegue fazer um salário de até R$ 10 mil por mês, começando do zero. Do zero.
Se você não conseguiu, no final da aula eu disponibilizo novamente esse link para você guardar acesso vitalício para sempre, para que você consiga fazer os seus primeiros lucros na bolsa. Fechou? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, fazer um replay de mercado com você e devagarzinho a gente ir aprendendo sobre como que eu faço entradas quando o mercado ele sobe. Então, bora lá começar. Pause. Tá vendo aqui essa primeira barra do dia? Eu peguei aqui o dia 5 de agosto, mercado de índice futuro, gráfico de 5 minutos, tá bom? Tá vendo essa primeira barra do dia? Ela é uma barra verde. O fechamento dela está perto da máxima. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma projeção de Fibo para cima. Vem aqui do lado direito, na projeção de Fibo, você vai sair da mínima do candle 1, máxima da barra 1 e fazer exatamente essa projeção de Fibo para cima. Beleza? Feita a projeção de Fibo, você pode escrever, se você quiser. Então, você vai colocar aqui, ó. Alvo 1, correção. Você vai colocar alvo 2, correção. Lá em cima, alvo 3, reversão. Então, o que que isso significa? Eu não faço a menor ideia se esse negócio vai subir ou ele vai cair. Não dá para saber essa parada. Eu só consigo saber através de probabilidade. Então, o que que eu tenho que entender aqui? Eu preciso entender algumas coisas. Então, por exemplo, se essa barrinha vier aqui e bater no primeiro alvo e frear no primeiro alvo, e eu percebo que na sequência o mercado está com muita dificuldade em ultrapassar essa região, eu vou entender que isso daqui é um mercado de venda. Então, se eu tentar insistir em compra, quero comprar numa 9, quero comprar numa 20, quero comprar numa VWAP, quero comprar numa figura gráfica, uma bandeira de alta, uma cunha de alta, uma bandeira de alta, um Harami de alta, um suporte, um fundo, vai dar stop. A maior probabilidade é o mercado retornar. Então, eu vou buscar possibilidades de venda. Então, esse é o macete. Agora, se eu perceber que o mercado ele rompeu essa estrutura, ele fechou, a barrinha fechou acima do primeiro alvo, isso aqui vai ser no mercado de compra. Então, mesmo se aqui me aparecer uma estrela cadente, por exemplo, um padrão de venda, ah, Marquinhos, apareceu uma estrela cadente no topo do gráfico, eu vou vender. Você vai tomar stop. Isso aqui é um pivô de alta disfarçado, ele não é uma estrela cadente, que é um tema para a gente conversar na sala fechada. O que que acontece aqui? O mercado corrige para subir. Ele corrige para subir. Esse é o macete. Então, você vai se concentrar em compras, não em vendas. E se o mercado chegar lá na parte superior, que é onde é a reversão, e lá em cima me fizer um padrão de venda, por exemplo, agora sim, uma estrela cadente no terceiro alvo de fibra de reversão, beleza, nesse momento você vai operar venda. E aí você vai ver o mercado desmanchando na sua cara. Então, as retrações de Fibo servem para quê? Para você saber se o mercado vai corrigir ou o mercado vai andar. Se é o mercado de compra ou o mercado de venda. Perceba que em nenhum momento eu estou falando de média. Em nenhum momento eu estou colocando média no gráfico. Em nenhum momento eu estou colocando volume. Em nenhum momento eu estou colocando banda de Bollinger, OBV, qualquer outro indicador. Por quê? Porque não precisa. Não precisa. Se você pegar todos os indicadores que existem na análise técnica, coloca dentro de um liquidificador, bate, o que que vai sair? Fibonacci. Vai sair essa ferramenta. Só que as pessoas não sabem projetar Fibo. Acha mais fácil olhar média. Média é muito mais fácil do que você projetar Fibonacci. Só que pensa, se você domina a Fibo e domina a média, você voa. Aí você, cara, você vira uma máquina de ganhar dinheiro, diga-se de passagem.
Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai projetar fibra na primeira barra e eu vou dar um play para a gente entender exatamente como que funciona tudo isso. Vou adiantar um pouquinho o replay para devagarzinho a gente ir aprendendo. Combinado? Então, olha lá. Eu tenho aqui a barra de número um, a barra de número 2, a barra de número 3, a barra de número 4. E eu percebo que o mercado ele ainda não atingiu o primeiro alvo de FIBO. Então, é para comprar? É para vender? É basicamente fazer nada. O mercado ele ainda não decidiu o que ele quer fazer. Então, só consigo ter uma noção um pouco mais clara, principalmente você que é iniciante, que às vezes fica um pouco inseguro. Puxa, Marquinho, estou gostando, mas ainda estou um pouquinho inseguro. Calma, é seu segundo dia de bolsa. Espera o mercado chegar nessa região. O próprio mercado vai te dar a resposta. Você não precisa adivinhar o que vai acontecer. Você precisa fazer o quê? Você precisa reagir ao que vai acontecer. Então é diferente. É diferente. Então eu estou adiantando o gráfico um pouquinho para devagarzinho você ir vendo o que está acontecendo exatamente aqui. Devagarzinho, devagarzinho a gente vai indo para frente para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Chegamos exatamente na barrinha 16. A barrinha 16 é a barrinha das 10h20 da manhã. E o que que eu começo a perceber? Foi a primeira barrinha que bateu exatamente aqui, no primeiro alvo. Então, o que que eu tenho que entender a partir de agora? Essa barrinha aqui, se ela frear na primeira retração, se ela frear na primeira retração, e eu perceber que está freando muito nessa retração de Fibo, a maior probabilidade é o mercado voltar, ele entrar para venda. Agora, se eu perceber que alguma dessas barrinhas fechou acima da primeira retração, a maior probabilidade é o mercado subir. Então, eu vou pensar em movimentações de compra. É isso que eu quero efetivamente começar a prestar atenção. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha lá. A barrinha de número 16, ela subiu e ela trabalhou exatamente acima dessas movimentações. Então ela acabou superando exatamente esse movimento aqui de mercado. Tá vendo? Ó? Ele superou trabalhando acima exatamente desta movimentação de preço aqui do mercado. Consegue enxergar? Eu vou colocar aqui, dar um pause para a gente olhar um pouquinho mais de detalhe fora do replay, para você entender onde eu quero chegar. Vai ficar bem fácil aí a visualização para você. Olha lá. Vamos lá no dia 4 de agosto, deixo o replay e deixo aqui do lado. Então, bora lá. Faço a projeção de Fibo. Tá vendo aqui, ó? Faço a projeção para você ver. Eu vou colocar aqui na série histórica para ficar mais fácil. E o que que a gente percebe aqui? Olha lá. Primeira barra do dia, faço uma projeção de Fibo para cima. Percebo que a primeira barra do dia bateu na retração, a segunda barra do dia bateu na retração e a quarta barra do dia superou a retração. O que que isso aqui me mostra? Se a barra 4 ela fecha acima da retração, a maior probabilidade é que o mercado suba. Então, vou repetir. Primeira barrinha do dia, projetei o fibro para cima. Segunda barrinha bateu na retração. Segunda barrinha bateu na retração. Opa, provavelmente o mercado vai voltar. Eu preciso só encontrar um gatilho de venda. Mas na sequência, ele fez uma barra verdinha. Então, opa,
o mercado vai continuar comprador. Se ele for continuar comprador, eu tenho uma maior probabilidade de compra, ou seja, para ele continuar o movimento comprador. Eu vou vir um pouquinho aqui agora no dia 5 de agosto. Então vamos lá. Dia 5 de agosto. Primeira barrinha do dia, outro dia. Pega a lógica. Mínima do um, máxima do um. O mercado vem, e ele supera. A barrinha 17 fecha, a barrinha 17, ela fecha, barrinha 17, ela fecha acima do primeiro alvo. O que isso me mostra? O que isso me mostra? Que a maior probabilidade é o mercado subir. Então eu vou encontrar um gatilho de compra para subir. É isso. É isso que a gente vai buscar. Beleza? Então vamos voltar aqui para o replay de mercado para você entender. Onde fica a entrada, Marquinhos? A entrada fica aqui. Vamos lá. Tá vendo as médias no gráfico? Eu vou ter as seguintes médias aqui. A linha vermelha, que é a nova exponencial. Eu vou ter a linha azul, que é a 20 aritmética. Eu vou ter a média de 200, que é a 200 aritmética. E a linha laranja, que é a VWAP, com a configuração original. Quando eu tenho o candle 17 fechando acima da primeira retração, é natural que o banco vai realizar lucro, porque ele comprou bastante, vai realizar lucro e continuar comprando. Então, onde fica a compra? A compra fica na média de 20 períodos aritmética. E aqui a gente vai abrir um parênteses. Não confundam as estratégias, galera. Isso aqui é uma estratégia que a gente tem há 15 anos, que é diferente de outras estratégias de média, então não se confunda, ok? Ah, mas não é para comprar na 9? Não. Não é para comprar na VWAP? Não. É para comprar na 20 aritmética. É diferente porque você está usando Fibonacci. Então, a compra, ela é pega exatamente na média de 20. O stop é sempre um stop curto. Se você está operando o índice futuro, é um stop de 150 pontos. Se você está operando o mercado de dólar, é um stop de 5. Onde é o alvo? No ponto de correção. Exatamente aqui. Para quê? Para você fazer um tiro rápido, simples, objetivo e lucrativo. Porrada. 600 pontos em 5 minutos. E se você quiser conduzir essa operação até alvos maiores, até o terceiro alvo. Como você está começando, eu aconselho você levar até o primeiro alvo. Faz uma operação rápida, simples, cirúrgica, objetivo, dinheiro no bolso, fecha o computador. Fez isso umas 20 vezes, pegou a manha, aí eu te ensino a conduzir até o terceiro alvo para você pegar 1.000, 1.500, 2.000 pontos. Como é que fica isso no replay de mercado? Então vamos fazer um replay de mercado. Vou voltar lá no replay para você, para a gente entender como que a gente faz isso. Como coloca a compra, como coloca o stop, como que conduz a operação. Então, devagarzinho, eu vou te ensinar a partir de agora. Fechou? Você que está chegando, boa noite a você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que legal que você está aqui com a gente. Então, bora lá. Bora lá. Pause. Fiz um fibo na primeira barra, ó, aqui do lado esquerdo. Mínima do um, máxima do um. A barrinha de número 17 fechou acima do primeiro alvo. O que isso mostra? Mercado de compra. Onde está a compra? Está na linha azul. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor da linha azul, que está aqui do seu lado direito, ó, o valor da linha azul, que está aqui do seu lado direito, e vai digitar esse valor aqui do lado direito. Então, eu quero comprar no 179,355. E vou apertar o botão de compra. O que que vai aparecer aqui para mim, ó? Eu quero comprar, eu quero colocar uma compra exatamente na média de 20. Eu quero comprar com o banco. Então, se o preço cair, o banco compra, eu compro com o banco para subir. Ok?
Entendeu? Simples. Simples, né? Como que eu coloco o stop? Eu passo o mouse exatamente em cima da ordem de compra, vai abrir em azulzinho claro um botão escrito adicionar oco. Eu embaixo eu coloco um stop de 150 pontos e levo isso aqui até o primeiro alvo de FIBO. Qual é o alvo de FIBO? É a projeção da primeira barrinha, lá em cima. Então eu vou levar exatamente aqui. Então, para a gente entender, se essa operação der bom, eu estou disposto a perder, para a conta ficar fácil, eu estou disposto a perder R$ 15 para ganhar R$ 55, com 85% de chance de acerto. Eu quero perder R$ 150 para ganhar R$ 550, com 85% de chance de acerto nos últimos 20 anos. Eu estou disposto a perder R$ 1.500 para ganhar R$ 5.550, com 85% de chance de acerto. É isso, galera, que a gente faz, tá? Para você que não consegue ser consistente, isso é um dos melhores operacionais que eu conheço, porque é muito visual, é muito simples, a taxa de assertividade é alta e você consegue pegar um negócio que é pernada, que são grandes movimentos no mini índice e no mini dólar. Então, se hoje você que opera mini índice, se ainda fica batendo cabeça, nossa, pegou a compra, o mercado subiu 50 pontinhos, você já stop a operação, aí você tenta entrar no meio do caminho de novo, não consegue. Você que de repente põe um stop no 0 a 0, pega o stop no 0 a 0 e você fala, cacetada, bicho, eu queria aqui, né, tentar pegar uma pernadinha maior, porque o meu relatório de performance ainda está magrinho pra caramba, e eu queria tentar uma oportunidade mais interessante, tá? Então, neste caso, este operacional em específico, ele é para você. Então, resumindo, se o mercado fechar acima do primeiro alvo, o mercado ele tende a só corrigir para continuar subindo. E quando isso acontece, a sua compra estará lá embaixo, lá na parte de baixo, na média de 20. Se eventualmente o mercado corrigir no primeiro alvo, a gente encontra uma oportunidade de venda que eu vou te passar adiante para a gente entrar na venda, você pegar o stop da galera e não a galera pegar o seu stop. Enquanto está todo mundo imaginando que o índice vai subir, você já está vendido. Então você vai pegar o stop da galera e não a galera pegar o seu stop. Simples assim. Faz sentido? Quer aprender exatamente isso, galera? Então é exatamente isso que a gente ensina. Fechou? Então olha lá. Pegou a minha ordem de compra. Então o mercado chegou na linha azul, o banco renovou o lote de compra. E se para ele fizer sentido, é aqui que ele vai continuar comprando. Então eu quero comprar com o banco. Quando você está comigo na sala fechada de operações, o que que eu sempre vou falar para você? Ah, Marquinho, eu quero entrar na sala quinta-feira, quero aproveitar a promoção e estar com você. Eu sempre falo assim: antes de você ganhar dinheiro, você primeiro precisa aprender a proteger o seu dinheiro. Porque dinheiro não aceita desaforo. Isso aqui, turma, realmente, você vai ver cifras altas aqui. Essa operação que está demorando 1 minuto está dando R$ 920 com apenas 20 contratos. E 20 contratos não é muito na bolsa. É pouca coisa. R$ 920, talvez tenhamos pessoas aqui nessa live que não ganham R$ 920. Talvez temos pessoas nessa live que não ganham R$ 920 na semana. E você está ganhando em 1 minuto. É muito dinheiro, galera. Pelo menos para mim. É bastante. Não sei para você, mas é bastante. Tá vendo? Então, pegou a compra, mercado subiu 80 pontos, ele subiu 80 pontos. Aquele stop, que é aquela sua trava de perda, você vai colocar ele no 0 a 0 para você não perder mais. Ou seja, mesmo que o mercado volte, não tem como mais você perder.
e aí você encerra. Só que se eu tenho 85% de chance do mercado vingar, o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa minha operação até o alvo. Então eu deixo a probabilidade matemática comprovada me ajudar. Então, a partir de agora, não tem mais o que sofrer. A operação está protegida, estou dentro do gerenciamento, eu estou seguindo o protocolo operacional. A operação está dando R$ 1.600. Rápido, simples e objetivo. É isso, galera. A ideia é que você opere igual uma pedra de gelo, zero emoção. Não é da noite para o dia que você vai deixar de ser ansioso, medroso. Não. Mas, turma, isso aqui é todo dia. Isso aqui é uma eterna repetição. O desenho desse gráfico que você está vendo aqui é o mesmo desenho que vai acontecer semana que vem, que é o mesmo desenho que aconteceu em 1994, que é o mesmo desenho que aconteceu em 98, em 2100. A bolsa de valores é monótona, é sempre a mesma coisa, mas é um monótono que dá dinheiro no bolso. Por isso que eu falo, quer ganhar dinheiro na bolsa, você tem que fazer o arroz e feijão bem feito. Não inventa moda, não inventa estratégia, não inventa coisa da tua cabeça. Tudo que você já imaginou, que você acha que dá certo, o americano, ele já testou, ele já validou e ele já falou, cara, isso dá certo, isso não dá certo. Você não precisa inventar a roda só está feita, é só você girar a roda, meu anjo. Só gira a roda. Como que eu giro a roda e ganho dinheiro? Seguindo o protocolo. Tira um print dessa tela para você não esquecer. Porque essa imagem pode ser que aconteça amanhã, pode ser que aconteça na quinta, na semana que vem. E se acontecer essa imagem, puxa, o Marquinho fez um replay de mercado comigo. Caraca, eu sei onde que eu entro na operação aqui. Exatamente aqui. E onde eu levo? Até o primeiro alvo. E num segundo momento, até o segundo. E no terceiro momento, no terceiro alvo. Mas como você está começando, leva até o primeiro. Pô, dá um dinheiro interessante, cara. Bacana. R$ 1.600, pô, em 5 minutos, eu sinceramente não sei onde você vive, tá? Mas, se você fizesse R$ 1.600 no mês a mais, seria interessante? 1.600 a mais, fora o seu trabalho. Com R$ 1.600 a mais, talvez você quite uma dívida, talvez você coloque o seu filho numa escola melhor, talvez você dê entrada num carro, uma parcela, uma moto. Talvez você pegue esse dinheiro, comece a juntar, investe ele. Não sei, faz uma viagem, não sei. Mas é a mais, galera. E eu não estou falando 16 mil, 160 mil, igual a galera da sala faz. Eu estou falando R$ 1.600 a mais, operando poucos minutos por dia no seu celular ou no seu computador. R$ 1.600 é a parcela de um apartamento, galera. Vai lá, compra um apartamento na planta, pica o financiamento lá, o fluxo de caixa direitinho, parcela de uma puta apartamento legal, R$ 1.600 a mais. Às vezes você mora de aluguel, acabou de descobrir uma maneira de talvez ter sua casa própria. Curtiu? Se você curtiu, digita aqui no chat, por gentileza, se você curtiu, que eu quero entender se esse tipo de conteúdo está agregando aí na sua vida. Digita no chat o nosso código. A frase eu mereço, porque se você está aqui 9 horas da noite nessa terça-feira, realmente você merece. Então digita aí eu mereço para eu entender, para eu te trazer mais técnicas agora. Eu quero te trazer alguns macetes dentro do gráfico para você sair na frente de outros participantes. Você pegar o stop da galera e não a galera pegar o seu stop. Eu brinco com os alunos da sala que uma vez que você vê, você não consegue desver. Uma vez que você vê a entrada, você fala: Caraca, tá dando uma entrada agora. Tá todo mundo pensando em vender e você tá comprando o stop da galera. Tá comprando o stop da galera e tal. Aí você vê a galera, infelizmente, perdendo e felizmente você vai ganhar. Posso fazer um outro replay aqui? Quero te mostrar um negócio
Muito legal, galera. Você vê que operar na bolsa é muito gostoso, né? Puta, eu sou apaixonado, vocês perceberam, né? Porque eu gosto do que eu faço e ainda ganho dinheiro. É da hora, né? Deixa eu te mostrar aqui uns negócios legais só para você não conseguir dormir na noite de hoje. Brincadeira, galera. Você vai conseguir dormir sim. É que é tão legal que você vai querer ficar fazendo replay de mercado. Você vai falar assim: Caraca, meu, como que eu nunca aprendi uma parada dessa, meu? Cacetada! Eu quero aprender a fazer essa parada agora. Então deixa eu te ensinar a fazer essa parada aqui. Vamos lá, vou compartilhar a minha telinha. Turma, é, vai ter momentos no gráfico, tá? Vão ter momentos no gráfico que o mercado, muitas vezes, ele não vai voltar para a média de 20. Como assim, Marquinho? Vai ter momentos que vai acontecer isso daqui, ó. O mercado, ele vai subir, 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 e ele não vai voltar, muitas vezes, para a média de 20. E quando ele voltar, pode ser que ele volte lá na frente. Tá vendo aqui o candle de número 10? Então, o que que aconteceu aqui? Olha lá. Esse aqui é o dia 31 de julho. Eu fiz o Fibo na primeira barra. O mercado, candle de número um, de número 2, ele fechou acima do primeiro alvo. Eu tive que esperar o mercado voltar para a média de 20. Tá vendo aqui, ó? Para pegar a minha compra e subir 900 pontos em 25 minutos. Baita operação. Tem gente que não pega 900 pontos no mês, você pega em um dia. Bizarro. Então, tá vendo? Ó? É mais uma entrada clássica que eu estou ensinando vocês. Ó, barra 2 fechou acima do primeiro alvo, olha aqui do lado esquerdo. Padrão de continuação. Volta para a média de 20, compra e leva. Rápido, simples, cirúrgico, sem dor. Só que existe um pulo do gato um pouco antes, que eu quero mostrar para vocês. Olha que legal. Tá vendo essa barra de número 2? Ó, a barrinha de número 2, o fechamento dela, fechamento, está acima do alvo um. Então, o que que isso significa? Eu tenho 85% de chance do índice ser comprador. Então, se eu for escolher entre venda e compra, é compra. Eu só vou encontrar o gatilho, mas é compra. Simples assim. Aqui eu posso fazer uma entrada de antecipação. Essa entrada chama entrada de antecipação, popularmente conhecida como pullback de Fibonacci. O que que é isso? Tá vendo o alvo de número um? O alvo de número um, a partir de agora, ele serve como um suporte. Ele serve como um ponto de compra a partir do momento que ele é rompido. O que que isso significa? Se o candle de número 2 ele ultrapassa o primeiro alvo, naturalmente, isso aqui vai ser um ponto de pullback, é um ponto de compra, um ponto de respiro. Então, o banco, a instituição financeira que jogou esse preço para cima, geralmente ele renova lote na sequência. E onde que ele renova lote? Ele renova lote exatamente no pullback, aqui. Então, o que que acontece? A barrinha 3 abre, ela desce, pega a minha compra no pullback de alvo, que é onde o banco renova lote, e você conduz essa operação num tiro curto, 600, 700 pontos, rápido, simples e objetivo. Então, aqui você vai ter duas entradas. Você tem uma entrada de antecipação, ou seja, para resolver a vida rápido, rapidinho você resolve a vida, ou aguardar a confirmação que é a compra na média de 20. Então, por exemplo, começou o dia, barra verde, fibra na barra. Fechou acima da primeira retração, compra na retração. Qual que é o tamanho do stop? Stop de 150 pontos, porque eu estou no índice. E se for de dólar, 5 pontos. Conduz a operação, 700 pontos. Na sequência, eu tenho mais uma entrada. Eu tenho uma entrada de compra na média de 20. Qual o tamanho do stop?
150 pontos, porque eu estou operando o índice futuro. Leva até um primeiro alvo ou conduz essa operação para pegar mais 900. Então, a todo momento você tem entrada. O que não te falam é onde entrar. É isso que você aprende na sala fechada de operações. Aí eu te explico. Olha, turma, você tem uma entrada de compra no pullback, stop de 150 pontos, você vai levar até o primeiro alvo. Para você que quer entrar numa confirmação, você tem uma compra na média de 20, stop de 150 pontos, leva até o primeiro alvo, conduz a operação do barra barra e tudo direitinho. Vamos fazer um replay desse dia para você entender como é que funciona? Bora lá, fazer um replay para te explicar como coloca a compra, como coloca stop, como que conduz a operação. Então vamos lá, vamos fazer juntos aqui para a gente entender. Bora lá. Tô achando que você está curtindo o conteúdo, hein? Talvez esse conteúdo esteja agregando aí, ou vai agregar no seu dia a dia. Hã? Vamos lá, fazer um replayzinho aqui. Pause. Então, Marquinhos, estou no dia 31, meu chapa. E agora? Primeira barra do dia. O fechamento está perto da máxima ou da mínima? Está para cima ou está para baixo? Está para cima. Legal. O que que eu vou fazer? Fibo na barra. Venho do lado direito, pego a ferramenta projeção de Fibo, mínima do um, máxima do um, projeto. Show! O que que eu preciso aqui ficar de olho a partir de agora, Marquinhos? O que que eu tenho que ficar de olho a partir de agora? Eu tenho que ver se alguma dessas barras vai fechar acima do alvo um. Se fechar acima do alvo um, eu vou ter exatamente uma compra no primeiro pullback para conduzir para os outros alvos. Então, eu quero entender se essa barra fechar acima do primeiro alvo, eu tenho 85% de chance dela continuar o movimento. Então, o que que aconteceu aqui? Barra 2 fechou acima do primeiro alvo. Então, eu vou ter uma compra no primeiro alvo. Você vai pegar esse valor aqui, ó, 178.360, vai digitar do lado direito. Ou se você tiver no seu celular, você vai digitar no seu celular 178.360. 178, aqui 360. Vai colocar exatamente aqui. Show. Como que eu coloco o meu stop? Passo o mouse em cima da ordem, coloco 150 pontos de stop e coloco o meu alvo lá em cima, tentando arrastar esta operação, fazendo exatamente aqui este movimento. Deixa eu ajustar só o FIBO aqui. Aqui, ó, 178.350, 178.350. Marquinho, nesse caso, eu preciso olhar volume? Não. Nesse caso, eu preciso olhar média? Não. Nesse caso, eu preciso olhar fluxo? Não. Eu preciso olhar alguma coisa? Não. Por que não? Por que não, Zequinha? Porque se você está operando Fibonacci, a própria retração de Fibo já é o preço intrínseco do ativo, não precisa colocar outros indicadores. Você vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, para você operar Fibonacci é muito simples, não é fácil, é simples. Então você está vendo que não tem média. Ah, Marquinhos, mas e quando que eu vou usar a média? Cara, você vai usar a média se você quiser fazer uma compra na média de 20. Aí você usa a média. O que eu estou te ensinando agora é como que você vai antecipar. Eu não vou esperar o mercado chegar na média de 20 para ir lá comprar e depois subir. Não, eu já vou antecipar. Eu quero dinheiro rápido. Vai, vamos embora, vamos embora, bora, 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 vai, 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 vai. Eu quero antecipar o mercado. Eu quero entrar com o banco.
Não vou esperar, não tenho tempo. Quero fazer a parada seguindo o protocolo, sem loucura. Então, o que que aconteceu aqui? Pause. Pegou minha compra, banco renovou o lote. Qual é a regra que eu sigo? Tá comigo na sala na quinta-feira, na sexta-feira, semana que vem, o ano inteiro. E ano que vem. Pegou a compra, subiu 80 pontos. Pegou a compra, subiu 80 pontos. O que eu faço com o meu stop que está dando bobeira lá embaixo? Eu vou colocar ele no break-even. Colocar no break-even significa colocar no zero a zero. Tá vendo? Ó? Colocar no zero a zero. E a partir daí, eu sigo a operação. Conduz até um primeiro alvo, segundo, perdão, até o segundo alvo, terceiro alvo e assim por diante. E se eu quiser encerrar essa operação? Operação estou fazendo com 20 contratos nesse exemplo. Ela está me dando aqui 800, 900 reais, R$ 1.000. Quero encerrar essa operação. Clica do lado direito, encerra. O dinheiro está na tua conta. Mas para quê? Se você tem o potencial de lucrar mais. Então, o que que eu vou te sugerir? Quando você estiver na sala comigo, quando bater exatamente no alvo de número 2, eu vou pedir para você fazer uma parcial de 50%. O que é isso? Nesse exemplo que eu estou dando, essa operação em 2 minutos está dando R$ 1.300, quase com salário mínimo. Eu sempre vou falar assim, turma, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Eu não sei se essa birosca vai até lá em cima para a gente pegar R$ 3.000. Mas independente se for lá em cima ou não, você não acha que é interessante pegar metade desse lucro e colocar no caixa? Você não acha que é interessante você, desses R$ 1.300, sacar metade? Ter R$ 650 garantido? Faz sentido? Pô, faz sentido. Vamos fazer isso? Vamos. Eu vou te sugerir a você fazer isso na sala. Como que você pega metade de 1.300? Como é que você saca esse dinheiro com a operação andando? Aqui do lado direito, você vai clicar no botão zerar, com o botão direito do mouse. Isso eu te ensino tudo na sala, fica extremamente tranquilo. E clique em 50%. Então, quero vender 50% do meu lucro. Pronto, R$ 650 na sua conta. E a gente conduz esta operação. Pause. Tira um print. Tira uma foto aí, turma, para você não esquecer, porque isso acontece com muita, muita, muita frequência. Seja mini índice, mini dólar, as ações, futuros de cripto, os ativos da bolsa. E se acontecer isso depois, amanhã, semana que vem, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Tira um printzinho aí, que eu vou fazer um exercício com você agora. Tirou o printzinho? Aproveita enquanto você tira o print para se inscrever no canal e deixar o seu like. Nós estamos aí em 930 amigos e amigas, vencedores e vencedoras da Bolsa. Eu quero te convidar mais uma vez para participar do Morning Call amanhã comigo, tá? 8h30 da manhã, esteja aqui no canal. Você vai ver tudo isso no pregão ao vivo. E a ideia é que à noite a gente tenha aula, de manhã prática. Noite aula, de manhã prática no pregão ao vivo. E se você não conseguiu pegar mais de R$ 15.000 de informações que eu dei para você ontem, daqui a alguns minutinhos, rapidinho, eu vou divulgar o link novamente, te instruir novamente como você pega, para você aprender a fazer um salário de R$ 10.000 na bolsa. Fechou? Então, bora lá. Voltando. Turma, o que que eu vou fazer com você agora? Eu vou fazer um exercício. Como que vai funcionar esse exercício? Eu vou te passar uma imagem de um gráfico. E aí você vai ter que falar para mim se é para comprar, se é para vender ou fica de fora. Então, como é que vai funcionar essa dinâmica? Eu vou te mostrar uma imagem. Nessa imagem, você vai digitar aqui no chat. Você vai falar assim: é para comprar? É para vender? Não sei, vou ficar de fora. Eu quero entender se nesse exercício você compreendeu. Aí eu te dou os presentes e você está liberado. Combinado? Então, bora lá. Vou pegar aqui alguns dias
e aleatórios, tá? E eu quero ver se realmente você prestou atenção na aula e se realmente você aprendeu. Bora lá? Então, deixa eu pegar uns dias bem para trás aqui para você não copiar. Vamos lá, só um instantinho por gentileza. Só um instantinho por gentileza. Vamos lá. Eu vou compartilhar uma imagem com você. Presta atenção nos detalhes. Eu quero que você pense o tique e o teco. Quando você olha essa imagem aqui do índice futuro, que está aparecendo na sua telinha, ele vai da barra 1 à barra 14. Se você tivesse sozinho na tua casa, sem a ajuda do Marquinho e dos 11 profissionais que tem dentro da sala fechada para te ajudar, só de você bater o olho nesta imagem, você acha que é um mercado para comprar, vender, ou você não sabe? Põe no chat. Eu acho que é para comprar. Eu acho que é um mercado de venda. Não sei, e não tem problema nenhum em você errar. Nenhum. A gente está aqui para aprender. Aqui não tem ninguém melhor ou pior do que ninguém. A gente está aqui para aprender. Coloca no chat, por favor. Tô vendo aí que o Orivan falando que é venda, Nirlan falando que é venda, César venda, Washington venda, Orlando venda, Lisandro venda. Caraca, meu. Acho que essa galera aprendeu. Alcione tá na dúvida, não sabe, Fernando fica de fora. Aqui o Célio falou que é venda, Luiz Cláudio venda, o Braz é venda, Eliezer venda. Qual que é o gabarito, Marquinho? É venda. Percebe que a barra de número 6 ela bate no primeiro alvo e freia. A barra 13 bate e freia no primeiro alvo. A barra 14 bate e freia. Isso é um mercado de venda. Então, se você quiser comprar numa média, num suporte, uma bandeira de alta, uma cunha de alta, um halt, um inside candle, qualquer coisa que seja de compra, você está fadado a perder dinheiro. E se você pensar, eu acho que tem gatilho de venda, muito provavelmente você vai ganhar dinheiro. Eu vou te ensinar onde você vende. Eu vou chegar lá, mas eu quero que você treine os seus olhos. Então, se você falou, Marquinho, é venda, parabéns, você acertou. Se você falou compra ou estava na dúvida, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é a gente aprender. Combinado? Então vamos lá. Eu vou pegar outro exemplo aqui para você e eu quero entender exatamente se você enxerga a mesma coisa que eu enxergo. Vamos lá, vou pegar dias bem para trás aqui para saber. Bora lá, compartilhando a telinha. Presta atenção nos detalhes. Olha essa imagem. Ela vai da barra 1 à barra 16. Você está sozinho na sua casa, mas você está na dúvida. É para comprar, para vender ou não sabe? Pensa, põe no chat. Comprar, vender, não sei. Não tenha medo de errar. Presta só atenção nos detalhes só. Se você quiser ganhar dinheiro na bolsa, o dinheiro está nos detalhes. Põe aí no chat. A galera tá falando venda. Aqui, Luiz André. Quem mais aqui, ó? André Luiz, Wanderson, Jackson. Venda. Perfeito. Por que venda? Eu fiz um Fibonacci da primeira barra, da máxima para a mínima. A barra de número 16 fechou abaixo do alvo de número 1.
O que isso significa? Fechou abaixo de primeiro alvo é mercado de continuação de venda. Tá pensando em comprar em suporte? Vai furar. Tá pensando em comprar martelo em fundo de gráfico? Vai furar. Tá pensando em comprar fundo duplo? Vai furar. Tá pensando em comprar engolfo de alta? Harabi de alta? Martelo no fundo do gráfico? Vai furar. É o mercado de venda. Parabéns. Nossa, a turma é boa, hein? Caramba, nem falei. Muito bom, muito bom. Bora lá. Eu vou pegar agora um outro exemplo. Vamos lá, deixa eu ver aqui se você é o bichão mesmo. Bora. Mais um exemplo, uma na sequência da outra, galera, sem parar. Dá uma olhada na barra um e na barra 2. Barra um e barra 2 do lado direito. Você está na sua casa. Barra vermelha gigantesca para baixo, uma barra vermelha de força, na sequência uma barra 2. E aí, é o mercado de compra, de venda ou você não sabe? O que você acha? Compra, vende ou não sabe? Põe no chat. Compra, venda, não sei. Eu só estou fazendo exercício de posicionamento de preço. Esquece média, esquece fluxo, esquece tudo. Só aprende a ler o mercado. Você está na fase de aprender a ler o mercado. Vamos lá. Estou vendo aqui Melissa, Alex, o Valtso, Compra, Wagner, Orlando, aqui a Nice, Ricardo, Eliezer, mercado de compra. Será que é o mercado de compra? O Paulo Roberto falando, não sei, não sei. Vamos ver. Fiz um Fibonacci na primeira barra do dia. A barra 2 abriu, bateu no primeiro alvo, quase bateu no segundo e fechou verde. Ou seja, ela bateu com muita força e fechou acima do alvo de número um. Ela bateu no alvo, o comprador segurou na compra, jogou o preço para cima, sem colocar média, sem colocar nada. Isso aqui é um mercado de compra. Parabéns, parabéns. Lá na frente, você vai ver que isso daqui é uma falha de venda. Para você que é do Biprime, para você que é de turmas avançadas, isso aqui nada mais nada menos que uma falha de venda. Só que você está vendo através de retração de Fibonacci. Como é que está o placar aí? Tá 3-0, 2-1, 0-3. Coloca no placar. Vou fazer. Põe no chat aí o placar. Quantas você acertou? Agora eu vou pegar um de filho da mãe, hein? Você tá achando que é fácil? Agora eu vou pegar um difícil. Quero ver se você vai saber. Se você souber essa daqui, aí você passou de ano, cara. Se você souber essa, eu vou falar: caraca, parabéns, hein? Vai ganhar uma estrelinha aí no final da aula. Então vamos lá. Bora. Agora você vai falar duas coisas para mim. Se é para comprar e onde comprar, se é para vender, onde vender, ou se você não sabe. Esse é o último exercício. Bora. Olhando esse gráfico, você acha que é um mercado de compra e você compra onde? É um mercado de venda, você vende onde? Ou não sei. Coloca no chat. Último exercício. Tô vendo que o placar aqui tá 3-0, 3-0, 3-0, 2-1, 3-0, 2-0, 3-1, 3-0, na verdade. Importante é que a maioria tá ganhando aqui. Isso que importa, né? Muito bom, parabéns. E aí, é o mercado de compra? Onde compra? É o mercado de venda? Onde vende? Ou não sabe? Tô vendo aí que a galera tá falando, ó. O Orlando falou que compra na 20. O Celso falou que compra no primeiro alvo. O Vinícius no primeiro alvo. O Wagner falou que compra na 20. O Paivo falou que compra na retração. O Sérgio falou que é venda. O Ulisses falou que compra no primeiro pullback. A Cíntia falou que no primeiro pullback. O Alex, o Antônio, o André, Eliezer. Aqui, ó, a Melissa compra no primeiro pullback de Fibo. Vamos fazer o gabarito?
Barra de número 2 fecha acima do segundo alvo. Perdão, acima do primeiro alvo. Se fecha acima do primeiro alvo, pullback de compra no primeiro alvo. A compra pegou exatamente na barra de número 4. Poderia também comprar na 20? Poderia, mas a média não está aqui. Mas poderia. Tem uma compra lá embaixo na média de 20. Só que aqui o mercado foi lá e bateu no terceiro alvo. E aqui um ponto muito importante para você prestar atenção. Então, se você falou, Marquinho, compraria na 20 ou compraria no primeiro pullback, parabéns, você acertou. Coloca aí o gabarito que eu quero saber. O que que você tem que prestar atenção? Se o mercado ele bater no terceiro alvo, jamais coloque uma compra na 20. Eu vou repetir. Se amanhã ou outro dia acontecer isso daqui e o mercado bater no terceiro alvo, ele chegou no destino, ele chegou no alvo. Então, se você quiser comprar na média de 20, existe uma grande chance de não dar certo. Eu vou repetir, que isso é muito importante. Mercado deu oportunidade de compra, você está com uma compra na 20. Só que o mercado está subindo, 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 e ele não chegou na média de 20 e ele encostou no terceiro alvo, abortar a missão. Então, o que que isso significa? Bateu no alvo, não tem mais reentrada. Vai ter outras, né, que eu ensino aí na sala, mas essa em específico não tem. Fechou? Caramba, que legal! Vi que a galera fez um 4-0, 3-1. O importante é você sair positivo. Isso é o mais legal desse exercício. Que legal. Curtiu? Parabéns, hein? Ó, muito bom. Fico feliz aí de ter contribuído com esse conhecimento. Turma, eu vou dar alguns recados finais aqui para você e diversas dicas, sacadas e insights que pode te ajudar bastante. Tá bom? Então, primeiro recadinho que eu quero dar para você. Amanhã esteja exatamente aqui, às 8h30 da manhã, para a gente ver tudo isso no pregão ao vivo. 8h30. Então se inscreva no canal e se você está curtindo essa aula, deixa o seu like. Recado de número 2. Se você ainda não conseguiu pegar os R$ 15.000 de formações que eu dei para você, para que vão te permitir fazer um salário de 10 mil, se você olhar exatamente agora na descrição e se você olhar exatamente agora no chat, o atendimento vai estar colocando para você um link para você adquirir agora esta formação de graça. Antes de eu te explicar como que você vai conseguir pegar essa formação, eu tenho o último recado que é muito importante. E talvez seja o principal recado da noite. Seguinte, eu não sei se você está vendo o que está acontecendo na realidade do brasileiro. Como assim, Marquinhos? Me explica melhor. Eu não sei se aí na sua cidade, no seu bairro, se quando você vai no seu supermercado, você vê o preço do macarrão aumentando, o preço da carne aumentando, o preço do feijão, do frango, do peixe. Eu não sei se você percebeu, quando você vai abastecer o seu carro, o preço da gasolina aumentou, o preço do diesel aumentou, do etanol aumentou. Eu não sei se você percebeu, mas os impostos estão aumentando cada vez mais. Eu não sei se você percebeu, mas talvez a escola do seu filho está ficando cada vez mais cara. Eu não sei se você percebeu, mas tudo que você quer comprar, remédio, imóvel, fazer uma viagem, tudo está ficando cada vez mais caro. E a gente está indo para uma direção que pode ser uma catástrofe. O que que eu quero te alertar aqui, porque eu sei que muitas pessoas dependem de você. E se você está aqui nessa live, é porque você está querendo aprender a ter mais dinheiro na sua conta. Hoje, você tem um custo de vida. E esse custo de vida, ele vai aumentar cada vez mais. Não ache
que o seu custo de vida vai aumentar daqui para o final do ano e daqui para o ano que vem. Vai ficar cada vez mais caro. Carro popular hoje é 100 mil reais. Apartamento aqui em São Paulo de 50 metros é 1 milhão. E vai ficar cada vez mais caro. Qual que é o problema que você tem hoje? O problema que você tem hoje é que você ganha a mesma coisa. E as coisas estão ficando cada vez mais caras. E você não está conseguindo acompanhar o seu custo de vida. E aqui você vai ter dois caminhos. Caminho de número um, diminuir o seu padrão de vida. Tirar o seu filho de uma escola boa e colocar numa escola pior. Ter um carro, pior. Fazer uma viagem internacional, não vai ter. Restaurante final de semana, não vai ter. Você vai ter que diminuir o seu padrão de vida para conseguir pagar as contas. Que merda, para falar português claro. Caminho de número dois, aprender a ganhar mais dinheiro para você conseguir ter um padrão de vida legal. O que que eu te quero te alertar? Se você quer começar na bolsa de valores, você já tem um computador. Você não precisa gastar com computador. Se você está me vendo pelo seu celular, você já tem um celular. Para começar na bolsa, para abrir conta na corretora, é de graça. Para ter a plataforma, é de graça. Você já tem internet, senão você não estaria vendo a minha live. Para começar na bolsa, você pode começar com R$ 140. R$ 140 para começar essas operações que eu estou te ensinando. Onde eu quero chegar? Se você quiser montar um negócio hoje no Brasil, você vai precisar de muito dinheiro. Se você quiser montar uma barraquinha de pipoca, com todo respeito, uma formação extremamente honrosa e digna, você vai gastar ali uns 5, 10 pau para montar uma barraquinha. Se quer montar uma barraquinha de cachorro-quente, é até mais. Na bolsa de valores, você não tem chefe, não tem ninguém mandando em você. Você não tem funcionário, não tem ninguém para você liderar. A bolsa de valores é extremamente meritocrático. Só depende de você. Então, quanto mais você estudar, mais se dedicar, mais se conectar no sistema, mais rápido você consegue ter dinheiro e conseguir os objetivos que você quer. Talvez você esteja me olhando nessa live e fala assim, Marquinhos, eu sou empresário, eu estou de saco cheio de ser empresário no Brasil. Primeiro dia do mês, pago funcionário, pago caramba quatro, risco trabalhista, um monte de coisa, imposto para pagar. Chega no final do mês, parece que eu enxuguei gelo. Não sobra nada, ainda me dá um infarto, ainda que eu tenho que ir para o hospital. Do outro lado, você que é colaborador de uma empresa, acorda de madrugada, vai para a empresa, não é reconhecido, ganha pouco. Às vezes você quer subir de nível, não consegue. Quando você quer subir de nível, a pessoa que está acima de você não quer que suba, fica aquele ambiente de trabalho merda. Aí você fala, cara, o que que eu vou fazer na minha vida? Chega o quinto dia útil, você recebe o salário, depois você fica duro, você tem que fazer um freela, rebolar, passa o cartão aqui, pega dinheiro emprestado. Que merda, até onde você vai nessa tocada? Até onde você vai nessa tocada? Perdendo saúde. O que que eu quero te chacoalhar? Eu quero aqui, turma, fazer um papel de pai. Eu quero te alertar que você está indo em direção ao muro e você vai bater. Se você não desviar a rota, você vai dar de cara. E tem muita gente que depende de você. Tem muita gente embaixo do seu guarda-chuva que depende de você. Eu conheço muita coisa que dá dinheiro. Agora, o que dá dinheiro mais rápido, com consistência, pé no chão, começando com R$ 140, é bolsa de valores. Você não tem chefe, não tem funcionário, você pode operar em qualquer lugar do país, do mundo, só se atentar ao